Novamente no ar, no seu último bloco, estamos aqui então encerrando esse estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, visto como manual da vida e do viver, ou seja, como eu posso tirar o melhor proveito possível da minha vida física, né? Seja ela mental, seja ela biológica, psicológica, social e também espiritual, vivendo a espiritualidade da maneira que você achar que mais se encaixa para você. Eu me encaixei no Espiritismo, porém, eu vejo que as outras pessoas têm tanta fé ou mais do que a minha em qualquer outro tipo de doutrina ou filosofia ou mesmo seita, na qual as pessoas estão em comunhão com Deus, usando um termo católico, ou estão vinculadas, ligadas a Deus e muitas vezes o dia inteiro, mais do que eu, que só falo na rádio uma vez por semana aqui. E se a gente for ver agora, voltar ao estudo, a gente for ver lá no próximo diapositivo nosso, então fala sobre o Consolador Prometido, tá? Quem é esse tal no Consolador Prometido, né? Qual é a promessa? Então ele diz assim, a promessa primeiro é o seguinte, então você vai, tá aqui as leis de amor, certo? Então se me amais, ou seja, tá aqui a lei do amor, guarda os meus mandamentos, que é a lei do amor. Aí eu vou pedir lá para o Pai, que é onde nasce a lei do amor, e ele vai mandar uma outra coisa que vai fazer a gente lembrar da lei do amor, para que esse amor fique eternamente conosco, ok? Então é uma boa maneira de a gente não ficar corporificando a lei do amor, tá? Jesus representa, mas não é ele que é a lei do amor, tá? Quais são as explicações? O Espírito de verdade, que é o tal do Consolador Prometido, por quê? Vai mandar o Espírito da verdade por quê? Porque naquele momento de Jesus não ia entender nada sobre Espiritismo, certo? Ninguém via Espírito, ninguém conhecia Espíritos, não dá para conhecer. Porém, algumas pessoas já tinham capacidade para isso, que provavelmente eram os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos. E ficará convosco e estará em vós. O Cristo e os seus auxiliares receberam essa explicação. E aí veio, então, o advento do Espiritismo, que é chamado o Consolador, que é então chamado o Espírito Santo, que foi enviado em nome do Cristo, que vai ensinar todas as coisas. Mais algumas coisas, certo? Porque provavelmente também não ensinou tudo, e recordar outras. Por quê? Porque com 1000 anos de cristianismo, teve muita coisa enxertada na filosofia cristã que não é de Cristo, e sim dos homens. E aí, então, é claro que ele precisou mandar alguém para nos lembrar do que a gente fez com a obra do Cristo e nos acrescentar algo a mais, que é o desacortinar do mistério entre a vida e a morte. Foi o que o Espiritismo fez. Revelou a encarnação e principalmente a relação entre vivos e mortos, que é possível através da mediunidade, e principalmente uma outra coisa, como que funciona a fluidoterapia. O que é fluidoterapia? Que é através da prece e da oração, como que você consegue até obter milagres de cura através da manipulação dos fluidos naturais da natureza pela prece e pela oração, ou seja, pela vontade sincera de ajudar. É assim que você mobiliza esse fluido cósmico universal, manipulando-o com o seu fluido animal, que seria então o ectoplasma, e aí poder trabalhar a saúde das pessoas. E aí fica então a ideia. Então, o Consolador seria o Espiritismo? Não. Foi através do Espiritismo que o Consolador veio completar a obra de Jesus com uma informação a mais que tirou de vez qualquer dúvida sobre o que ele falou na época, há 1000 anos atrás, quando ele falava no reino de Deus, né? No outro lado da vida, é assim, é assado, cozido e frito. Nada mais do que interessante de pessoas que já foram para lá se comunicar conosco, dizer como é que é lá. E aí, quando Kardec começou a compilar essas informações que foram espontaneamente ditadas pelos espíritos, ninguém invocou os espíritos para fazer isso, eles apareceram espontaneamente. Ele foi fazendo um estudo sistemático e metódico disso e chegou às conclusões que é toda a doutrina dos espíritos, né? E mais interessante, para você aí que é versado em ciências, o modelo que ele usou para confirmar se essas comunicações poderiam ser levadas a sério, ele usou pela primeira vez no mundo um método científico chamado estudo multicêntrico, duplo cego, randômico.
né? Olha que bonito, tá? É randômico, multicêntrico e duplo cego. O que significa isso? O randômico é o quê? Ele pegou médiums aleatórios do mundo inteiro, certo? Mundo inteiro. Não foi da França, foi do mundo inteiro. Até de além-mar, ok? Randômico. O que é isso? Aleatoriamente. Ele não ficou escolhendo. Né? Multicêntrico, é de vários lugares do mundo. Randômico, aleatoriamente. E duplo cego. Nem os médiums sabiam quem era Kardec e nem Kardec sabia quem eram os médiums. Só sabia por nome, não se conheciam pessoalmente. Okay? Lembrando que na época do Kardec era tudo feito a tinta de pena, né? E no lombo do cavalo e barco a vapor, certo? E ele fez isso. Okay? Foram mais de 1000 centros espíritas no mundo inteiro, de maneira que a obra é considerada cientificamente correta. Na época não tinha esse nome, estudo multicêntrico, randômico, duplo cego. Na época ele chamou de controle universal das ideias. Por isso que nós damos grande credibilidade ao que os espíritos nos falam. Por quê? Porque não foi criação de homem nenhum. E o Kardec teve tão e apenas somente o mérito de escrever de uma maneira pestalozziana, ou seja, que fosse de fácil acesso às pessoas, indo do mais simples para o mais complexo e ainda controlando as ideias, vendo que elas eram propostas no mundo inteiro por pessoas diferentes, aleatoriamente. Ele foi pegando as respostas das perguntas e viu que as respostas, se não eram idênticas, mas no fundo tinham as mesmas propostas. Tanto que nós vamos ver agora no último diapositivo, tá? Por que então fala-se do advento do Espírito da Verdade e que o Espiritismo seria então um grande consolador, tá? Primeiro, que o surgimento do Espiritismo preside o seu advento, ou seja, o Espírito da Verdade preside o advento do Espiritismo. É ele que vem e fala, ó, mano, sou eu que estou aqui, mano, é gozado, né? Sou eu que vou conversar com vocês agora aqui, eu tenho autoridade do Cristo a falar sobre essas coisas. E outra, para vocês não duvidarem de mim, várias bocas vão falar a mesma coisa ao meu respeito. Pessoas que você nem conhece. E Kardec, presta atenção no seu método pestalozziano e faça direitinho a sua lição. Aí Kardec deu uma rateada. Mas por que eu vou escrever a doutrina de vocês? Falei, olha, fica tranquilo que se você não conseguir, já tem alguém para ficar no seu lugar. Então não fica se achando não. E aí então ele abraçou a causa. E aí, olha lá, ensinando todas as coisas. Ou seja, esclarece aos homens de onde ele vem, para onde ele vai e por que ele está na Terra. Era a grande necessidade do homem de saber de tudo isso. Ou seja, pelo materialismo, o que aconteceu foi um desespero. Ou seja, se eu estiver sofrendo, eu me morro. Não, pela grande consolação, o Cristo Consolador trouxe a informação de que de onde você vem, que é de Deus, que é da lei de amor, para onde você vai, que é para Deus, que é a lei de amor, e por que está na Terra? Para aprender a se aproximar de Deus. E qual é o consolo supremo? Ou seja, indica em todos os sofrimentos que você possa estar tendo aqui na Terra, lembrando que sofrimento não é sinônimo de dor. Está passando por um processo, que a dor é opcional. Toda coisa que você passa tem uma causa justa, né, e tem um fim útil, tá? Lembrando que é causa justa, não é calça justa, tá? Porque calça justa também causa sofrimento, tá? A causa justa não está acontecendo nada de graça com você. Não é castigo, não é azar, né? Não é mandinga, não é nada disso. É uma proposta de revisão de valores. Se você soubesse por que está passando, você talvez perdesse o efeito. Então, o não saber, que é o que a gente esquece quando encarna, é para ajudar a gente a ter a sensação exata necessária para a transformação energética dentro do nosso espírito. E é claro que essa é a finalidade útil, né? Que é você se transformar pelo fogo do cadinho das emoções, que nós chamamos de sofrimento, transformar o seu sentimento mais próximo de Deus, ou seja, da lei do amor. Então ele diz aqui, o Espiritismo atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, que é a lei do amor, e consola pela fé, ou seja, Deus está ligado a essa lei de amor, e pela esperança. Isso aqui são palavras de Kardec. O que ele quer dizer? Fé e esperança. Se eu estou ligado a Deus em alta fidelidade, que é a fé, se eu estou ligado à lei do amor em alta fidelidade, eu não espero senão outra coisa, a minha paz interior. Porque se eu me submeto ao que está acontecendo hoje na minha vida, então eu estou crescendo e evoluindo.
esse é mais um programa Novamente na TV que se encerra neste momento. A gente agradece a Deus pela oportunidade da palavra e que possamos estar aqui a semana que vem com vocês novamente. Até lá!